Várias pessoas me perguntam: o que é a constelação? Como é que ela funciona? Se eu constelar, vai me ajudar em quê? Então, eu vou tentar responder essas perguntas aqui hoje e espero que de uma forma bem didática para que você compreenda o que é a constelação familiar. Constelação familiar, nós podemos fazer ela individual ou em grupo. Em grupo acontece com pessoas e individual posso fazer com bonecos, com objetos, com papéis, cristais, enfim, utilizar vários elementos para fazer a constelação. E nesse caso é apenas o terapeuta e o cliente. Ao estarmos constelando, existe um campo morfogenético, que a pessoa, por exemplo, vou pegar que nem no meu caso, que eu constelo com os bonecos. A pessoa chega com um tema, com uma situação, e nós vamos fazer um diagnóstico da situação dela, em que ela está emaranhada, ou ela está, de alguma forma, compensando algo do seu sistema. Então, o que seria isso, compensar algo do sistema? Eu posso estar no emaranhamento, porque até aí, mais ou menos até a 7ª geração, nós podemos estar carregando lealdades e emaranhado com o meu sistema familiar, paterno e materno. E como que é esse emaranhamento? Por exemplo, alguém lá da minha família passou por uma falência, um exemplo, meu tataravô, tataravó, sei lá, um bisavô, alguém da minha família passou por uma falência. E eu estou tendo uma grande dificuldade financeira. De repente até falindo também, vivendo a mesma situação. Por que que isso pode estar acontecendo comigo? Eu posso estar repetindo a história desse meu tataravô, desse membro da minha família. Pode ser um tio-avô, pode ser um primo. Nós podemos estar em lealdade com nossos pais e também com aqueles que nós não conhecemos, porque essa é uma das dúvidas. A pessoa fala assim, mas como que eu posso estar em lealdade com um tio lá da 4ª geração se eu nem conheci? Não precisa ter conhecido, né? As nossas memórias celulares trazem todas essas questões do nosso sistema. Nós não herdamos apenas a cor dos olhos, o cabelo, a cor da pele. Herdamos também aquelas memórias, aquilo que os nossos ancestrais vivenciaram, também está na nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma, eu diria assim. E aí eu acabo muitas vezes vivendo essa lealdade com esse familiar. O que seria essa lealdade? Uma fidelidade, repetindo a história daquele membro da família. Também as exclusões que aconteceram. Se lá atrás, na minha família, ou até hoje, alguém da minha família foi excluído ou está sendo excluído, eu posso estar compensando isso de alguma forma. Então, se alguém foi excluído porque teve, por exemplo, uma doença mental, ou porque faliu, ou cometeu alguma coisa errada, cometeu algum crime, a família excluiu, abandonou, alguém da geração atual pode estar entrando em lealdade, em emaranhamento com essa pessoa e de repente repetindo o mesmo destino ou compensando de uma outra forma, porque não precisa ser exatamente da mesma forma. Vou dar, por exemplo, um exemplo. Uma doença no intestino, no pâncreas, por exemplo, ela pode vir de alguém que morreu no envenenamento, é algo que aconteceu, uma intoxicação. Então não significa que porque aconteceu algo com aquela pessoa lá, vai ser exatamente o que vai acontecer comigo hoje. Pode acontecer diferente, mas eu estou numa compensação. Então, ao constelar, o que é que acontece? Acontece que você vai constelar, vai se liberar vamos identificar essas lealdades e esses emaranhamentos, onde é que você está repetindo padrões e por que está repetindo. Identificando isso, vamos fazer as frases de cura, fazer toda a ressignificação de tudo isso que está acontecendo com você no momento, para que você se libere e que você tome consciência e daqui para frente, né, também ter a sua postura. Você tem uma nova postura diante da vida e que você, ao constelar, uma das coisas importantes também que eu falo, gente, que não é só constelar e falar assim, resolveu tudo, é uma mágica. Não existe essa mágica. Eu sempre trabalho com as pessoas que vão constelar comigo
que elas precisam estar atentas às 3 leis sistêmicas que eu falo sobre isso em outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui abaixo das leis sistêmicas. Porque se eu não coloco as 3 leis sistêmicas que Bert Helling descobriu na minha vida, passo a viver, mudo de postura, uma nova consciência, eu vou emaranhar novamente. Então a constelação, ela passa a ser também uma filosofia de vida, porque eu mudo o jeito de olhar para a minha família, o jeito de olhar para o meu sistema. E aí, voltando na questão de estar pagando dívidas do meu sistema, né, o emaranhamento, então vamos dizer assim, quando eu constelo, suponhamos que eu estava compensando uma dívida que um ancestral meu deixou. E essa dívida pode ser qualquer tipo de dívida, dívida financeira, dívida afetiva, dívida de sangue não reconhecido, de injustiças, né? São várias dívidas morais, são vários tipos de dívidas que eu posso estar compensando do meu sistema. Então vamos fazer de conta que você deve lá no banco 100 mil reais. E você estava lá com aquele emaranhamento, aquela dívida só aumentando, e só complicando. E chega um determinado momento que você consegue negociar com o banco e de repente uma dívida que era 100 virou 10 e você conseguiu quitar isso com o banco e saiu desse emaranhamento com o banco. É a mesma coisa no nosso sistema. Quando eu constelo, é como eu estou pedindo a liberação dessas dívidas daquilo que eu estou carregando dos meus ancestrais e também a liberação da minha lealdade, porque muitas vezes a lealdade também é por amor cego. Exemplo, suponhamos que minha mãe apanhasse do meu pai. Então, ou você, sua mãe é violentada pelo seu pai. E de repente, quando você se casa ou arranja um relacionamento, um namoro, ou vai morar junto, encontra também um companheiro que faz a mesma coisa que seu pai fazia com a sua mãe. Isso se chama lealdade, fidelidade. É como se, e o Bert chamava isso também de amor cego, amor infantil. É como se eu estivesse dizendo assim, minha mãe, por amor a você, eu sofro igual. Então eu não tenho permissão para viver um relacionamento diferente do que minha mãe viveu, porque eu estou entrelaçada em uma fidelidade e lealdade e não consigo me liberar, porque às vezes tem até culpa de ser feliz, uma vez que quer seguir o mesmo destino da mãe de forma inconsciente, porque isso nunca é consciente, mas que a constelação pode trazer esse movimento à tona e você conseguir identificar isso, ressignificar e trabalhar isso, se liberando e seguindo apenas com o que é seu. Então, resumindo, a constelação ela é para liberar dos nossos padrões de repetição, dos emaranhamentos, da necessidade de compensação das dívidas dos nossos ancestrais, é simplesmente ficar livre para que você possa seguir a sua jornada com aquilo que você nasceu para ser realmente, sem estar nesse emaranhamento que muitas vezes o nosso sistema familiar está identificado. Espero que eu tenha ajudado você a compreender o que é a constelação familiar, para que serve e como funciona. E deixe o seu comentário aqui, ou a sua pergunta, que eu posso responder em outro vídeo.